Meus queridos irmãos, estou emocionado hoje à noite, muito grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui. No mês passado estivemos juntos pela última vez, ali na Rua Nilo Peçanha, e eu sabia que em setembro nos reencontraríamos aqui. E eu tenho muita gratidão no meu coração. E o que eu vejo aqui hoje tem a ver com a grandeza de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês e meditar esta noite. Antes de abrirmos a palavra de Deus, quero agradecer também a banda SOS, os nossos garotos lá da Igreja Cristã da Trindade, o Lucas, o Pedro, o Caio, o Saulo, o Gustavo e o Leonardo também. Eu agradeço muito vocês terem vindo e aceitado o convite para estarem aqui comigo. Eu queria saber se tem mais alguém da Igreja Cristã da Trindade aqui hoje. Tem mais alguém? Só vocês mesmo? Tem? Aonde? Bom, deve estar muito lá atrás, eu não estou vendo direito. Na galeria, pastor Geraldo, um dos nossos pastores, a Selma, sua esposa. É uma alegria muito grande vê-los daqui, pastor. Tá? Deus os abençoe grandemente também. Convido então para abrirmos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33 até o 36. A minha alegria de estar com vocês, de ver o que Deus está fazendo, é muito grande, porque eu tenho um relacionamento com a igreja de Guarulhos aqui desde a década de 70. E eu conheci a igreja de Guarulhos a primeira vez através do nosso irmão José Moreira, que trabalhava comigo na Embraer. E ele era o líder de mocidade da Assembleia de Deus daquela época, na década de 70. E na época quem pastoreava era o pastor José Amaro. Depois eu me ausentei do país, mas quando voltei, alguns anos depois, conheci o pastor Modesto em Guarulhos, e outros foram se sucedendo. E outros foram se sucedendo. Então me lembro de algumas coisas daquela época. Por exemplo, a igreja não comportava as pessoas. Então eu tinha que fazer os congressos lá no Clube Fioravante. Não sei se vocês se lembram disso, eu me lembro. Havia um espaço também na Nilo Peçanha, quase em frente à igreja, que também servia para alguns eventos naquela época. Então, muitas experiências vivi. E eu olho para a Rua Nilo Peçanha, para aquilo que vi lá atrás. Eu olho com gratidão a Deus. As coisas pequenas, né, as lutas, a caminhada, os desafios, tudo isso ajuda a construir a nossa gratidão para com Deus e ver como Deus é bom, como Ele cuida. Como chegamos aqui, neste lugar, e eu espero que Deus venha encher este lugar da sua presença, venha encher da sua glória, venha encher da sua palavra, do seu Espírito continuamente, para que a igreja de Guarulhos não seja uma igreja apenas de palavra, para que não sirva a Deus apenas de palavras, mas na demonstração de Espírito e no poder de Deus. É muito importante buscar a Deus por um derramamento do Espírito, por um avivamento, por batismo com o Espírito Santo, para a riqueza, a herança pentecostal que nós recebemos, desde o movimento pentecostal na virada do século XX, da Rua Azusa e de outros, e com a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wing, que trouxeram um movimento do Espírito Santo para o Brasil. E é muito bom sabermos disso. Nós hoje somos parte do maior movimento evangélico do mundo. Não tem um movimento evangélico maior no mundo do que o movimento pentecostal. É obra de Deus, é coisa que Deus fez. E se você chegou até aqui, saiba que Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você. Que Deus multiplique a unção, o poder, a sede de orar, a sede de louvar, de clamar, a sede das vigílias, do jejum, para que Deus se manifeste de forma poderosa na sua igreja e na vida de cada um de nós. Que Deus nos livre de viver uma vida vazia, uma vida raquítica, uma vida apática, uma vida de letargia,
Deus nos chamou para coisas grandes. E Ele quer fazer e Ele vai fazer. E disponha-te, como você é e com aquilo que você tem, disponha-te para ser usado por Deus. Vamos ver então Romanos capítulo 11, versículos de 33 a 36. Depois de Paulo discorrer no capítulo 11 sobre o futuro de Israel, quando chega no versículo 33, Paulo tem um deslumbramento e ele faz uma exclamação, e é muito interessante. Parece que é um momento de louvor, de adoração, e ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Ao longo do tempo, muitos termos foram criados pelos estudiosos da Bíblia para descrever Deus. Termos como soberano, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, infinito, eterno, imortal e muitos outros. Mas ninguém consegue ter ideia da imensidão de Deus. O que Deus está muito além da compreensão humana. Deus é o único Deus verdadeiro, sem começo e sem fim. Por isso que no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 4, está escrito: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Olha o que diz Isaías 55, versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. E há uma grande diferença, e muito grande, entre Deus e as suas criaturas e a sua criação. Por isso, irmãos, não entendemos muitas coisas que Ele faz, e muitas de nossas perguntas ainda não foram respondidas, porque ficamos muito aquém daquilo que Deus é. Quanto mais bíblica for a nossa visão de Deus, mais fácil ficará a nossa caminhada. Quanto menos bíblica for a nossa visão de Deus, mais difícil superar as tragédias da vida. E este texto que nós lemos é uma doxologia, é uma declaração de louvor a Deus. O termo costuma referir-se a certas expressões fixas, todas elas assumindo a forma de glória a Deus. Por isso que nos nossos cultos tem que ter glória a Deus, tem que ter aleluia, glória a Jesus, glória ao Cordeiro. Eu não acredito de outro jeito, né? Eu creio que a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. E se você começar a meditar sobre Deus e a estudar sobre Deus, e ainda que seja um teólogo, eu creio que existem teólogos, alguns são frios mesmo, técnicos, alguns são até perdidos, estudam a Bíblia, mas estão perdidos, mas tem muita gente que lê, que estuda, que perscruta e que tem uma vida no Espírito e que chora ao fazer uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação, porque o Espírito de Deus está presente, Ele tem compromisso com a sua palavra e Ele quer se revelar cada vez mais ao seu povo também. Glória a Deus por isso. A nossa teologia, ela precisa se transformar em doxologia. Nossos cultos precisam se transformar em cultos de louvor, de adoração, de libertação, de salvação, de cura divina, do sobrenatural, porque nós servimos um Deus sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O que vemos aqui neste texto, no versículo 33, Paulo escreveu ou exclamou: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Deus conhece tudo, tanto que Ele é tido como onisciente, Ele sabe todas as coisas.
A Bíblia diz em Lucas 12:7 que os cabelos das nossas cabeças estão contados. Como é que pode um negócio desse? Quem conseguiria contar os cabelos da cabeça de alguém? Até da cabeça de um careca é difícil contar. Porque mesmo sendo careca, eu tenho moral para falar sobre os carecas, eu tenho moral para falar, ele ainda tem cabelo em volta aqui por baixo e tudo isso, e quem é que conseguiria contar o cabelo, até que sobra por aqui? Não tem jeito, mas Deus já contou todos os cabelos da sua cabeça. Deus conhece a sua respiração, Deus sabe quantas células você perdeu hoje, quantas células já foram transformadas, Deus sabe tudo a nosso respeito. A Bíblia diz que de longe Ele entende o nosso pensamento. Que coisa maravilhosa é o nosso Deus, aleluia. Não viemos aqui esta noite adorar um defunto, não viemos adorar aquilo ou uma coisa, viemos adorar um ser pessoal, um ser divino, um ser espiritual. Deus é Espírito, mas Ele se manifesta na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Um dia Deus desafiou Abraão: conta as estrelas, começa a contar, vai ver que contou até 200, depois não conseguiu mais. Pode contar até 5.000, mas quem contará? Como é que pode isso? A ciência não sabe onde começa o universo, onde termina, e não sabemos se um dia saberá, mas Deus sabe de tudo. Salmo 147, versículo 4 diz que Ele conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Como é que pode? Houve uma época na nossa igreja, ela era muito pequenininha, eu sabia o nome de todas as pessoas. Sabia o nome de todos, falava do púlpito: pois não, irmã falando de tal, irmão falando de tal. Aí a igreja foi crescendo, e eu tentei manter, mas eu já desisti, porque eu não tenho como guardar o nome de todos, não tenho. E olha que não são como as estrelas, é muito menos, mas Deus sabe o nome de todas as estrelas, aleluia. E se Deus sabe o nome de todas as estrelas, e Jesus não morreu por estrelas, Deus sabe o seu nome, Deus conhece a sua identidade, Deus conhece os seus caminhos, seu rastro, Deus sabe de tudo, porque Jesus morreu por cada um de nós. Glória a Deus. Deus não sonha. Esse negócio de os sonhos de Deus, isso não tem nada a ver com a Escritura. Como é que pode Deus sonhar? Primeiro, para sonhar tem que dormir, e a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, o Senhor não toscaneja, aleluia. Como é que pode Deus sonhar, ficar lá no céu sonhando? Ai, Gabriel, eu sonho tanto em fazer isso, em fazer aquilo. Não há nada que impede o seu agir, ninguém pode deter a sua ação. Ele pergunta no livro de Isaías: operando eu, quem impedirá? Nada pode impedir a sua ação na nossa vida, aleluia. Deus não pode ser surpreendido por coisa alguma, nada o surpreende, não tem como. Ninguém conta uma fofoca para Deus. Qualquer coisa que você for contar para Deus, Ele já sabia há muito tempo. Glória a Deus. Deus não aprende nada, não tem nada para aprender, porque Ele já sabe tudo. Ele sabe o fim antes do começo. Ninguém pode lhe dar qualquer informação, porque Ele já sabe tudo. Ninguém pode lhe dar sugestões: faz daquele jeito, faz assim, eu não gosto assim. Ninguém pode lhe dar conselhos. E quanto mais alguém conhece a Deus e a sua palavra, a sensação é de que menos sabe. Eu me lembro no início da minha fé, eu sabia tudo. Quando eu era novo convertido, eu sabia tudo. Tudo que a turma perguntava para mim, eu respondia, e eles ficavam assim: nossa, esse rapaz sabe mesmo, esse rapaz conhece. Mas eu estava enrolando. Mas não era por maldade, é porque eu queria ajudar mesmo. Mas hoje eu percebo que agora eu sei muito pouco. Quanto mais a gente aprende, é muito pouco. Por isso que o apóstolo Paulo, com a bagagem que ele tinha, ele diz: profundidade, quem pode medir isso? Como vamos entender isso? A grandeza do nosso Deus. Sócrates dizia: uma coisa sei, é que nada sei. O que sabemos de Deus é apenas o que Ele quis revelar.
porque nem tudo foi escrito. Há muita coisa que não sabemos, porque nem tudo foi escrito. Deus sempre esteve no nosso passado. Deus está no nosso presente. Deus já está no nosso futuro. Por isso, não precisamos nos preocupar com o futuro, porque quando chegarmos lá, o mesmo Deus de hoje estará conosco no futuro também, nos guardando, nos sustentando. Muitas vezes não entendemos seus planos, suas ações e suas decisões. Por isso, no versículo 33 diz: quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Certa vez, John Wesley, fundador do metodismo, ele disse: mostre-me um verme que compreende plenamente o ser humano, e eu lhe mostrarei um homem que compreende plenamente a Deus. Assim como uma pulga, um piolho, assim como um pernilongo não consegue entender você, do que você é feito, com o que você pensa, assim também nós não conseguimos compreender Deus na sua plenitude, de jeito nenhum, por enquanto não. Somente Deus sabe as razões das coisas, a razão das guerras, da fome, da dor, doenças, divórcios, acidentes, desempregos, abusos, terremotos, furacões, crimes hediondos, genocídios, corrupção, violência, crises familiares, suicídios e etc. A lista não acaba. A nós cabe apenas a perplexidade e confiar a despeito de qualquer situação. E Paulo, a partir do versículo 34, ele introduz 3 perguntas retóricas. Versículo 34, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Versículo 35, quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E a resposta para todas essas perguntas é: ninguém. Ninguém conheceu a mente do Senhor. Ninguém foi seu conselheiro. Ninguém lhe deu para que Deus lhe retribua. Ninguém consegue. Quem conheceu a mente do Senhor? Certa vez alguém perguntou para o cantor Beverly Shea, da equipe Billy Graham: o que você sabe sobre Deus, rapaz? E a resposta foi: o suficiente para mudar a minha vida. E é o que nós sabemos. Sabemos o suficiente. Um dia Deus revelou a sua graça salvadora a cada um de nós. E a maioria aqui, se não todos, não queríamos, resistimos. Não, achávamos que não precisávamos. Éramos arrogantes, orgulhosos, com o coração endurecido, mais amante dos pecados do que amigos de Deus. Não queríamos a salvação, mas Cristo superou. Cristo nos nocauteou, Cristo nos jogou por terra e Ele se tornou Senhor da nossa vida. E vê se alguém quer ir embora. Quer não, nós queremos continuar com Jesus, porque ninguém dá alegria, ninguém dá paz, ninguém dá vida como Cristo pode, como Ele dá para cada um de nós. Glória a Deus por sabermos disso também. Ninguém pode aconselhar Deus, ou quem foi seu conselheiro. Nós temos aconselhamento pastoral, nós temos aconselhamento familiar, nós temos um punhado de aconselhamento, mas eu nunca ouvi falar em aconselhamento divinal. Como é que alguém pode aconselhar Deus? Certa vez, numa prova, um aluno respondeu, tinha uma questão e o aluno respondeu assim: só Deus sabe a resposta dessa questão. Só Deus. E aí o professor corrigiu e respondeu: nota 10 para Deus e 0 para você. Deus sempre vai tirar 10, sempre tira 10. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Quem primeiro deu alguma coisa para que ele deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Isso está em Jó 41:11. Tudo é pela graça. Tudo que nós temos de Deus, a roupa, o sustento, a vida, tudo é pela sua graça, que é favor imerecido. Deus não pode ser acusado de injusto, mas eu garanto para vocês que a cruz, ela foi injusta para Jesus.
O justo morreu pelos injustos, em 1 Pedro 3,18. Os cravos foram injustos, a coroa de espinho foi injusta, as chicotadas, sua morte de cruz, tudo isso foi injusto. Não era justo que ele passasse por isso. Aquele que se assenta no trono do universo jamais poderia levar socos no rosto, jamais poderia ser maltratado como foi, e viver e passar por uma morte cruel como ele passou. Porque Isaías tem explicação. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Era para você e eu hoje vivemos uma vida atormentada, uma vida vazia, e eu me lembro da minha vida vazia, sem perspectiva. O que vai acontecer? E assim por diante, porque a vida passa para todo mundo, não tem como escapar da morte. A taxa de mortalidade ainda é uma por pessoa, e todo mundo vai chegar lá. Mas foi por causa de Cristo que eu estou aqui hoje, foi por Jesus, em saber que Ele dá vida eterna, que a minha vida vai acabar, que o meu corpo vai ser desfeito no pó, mas eu verei, como está em Apocalipse 22:4, e verão o seu rosto. Essa é a sua promessa, e é por isso que Ele veio ao mundo, para nos dar a vida e a vida eterna. Que coisa maravilhosa nós temos em Cristo. Eu não acredito nessa questão que eu ouço na mídia, no rádio, na televisão. Meu amigo, minha amiga, quando você dá oferta na igreja, quando você dá o dízimo, Deus é obrigado a responder. Não, Deus não é obrigado, ninguém pode obrigar Deus. A outros diz assim: quando você dá o dinheiro na igreja, Deus fica amarrado, você amarrou Deus. Ninguém amarra Deus, não existe ser mais livre do que Deus. Ninguém pode manipulá-lo, ninguém pode enganá-lo, ninguém pode mentir para ele, e ninguém pode se esconder dele. Deus está acima de tudo e de todos. Glória a Deus. Este é o nosso Deus. Veja os feitos de Deus no versículo 32, que eu não cheguei a ler, mas eu vou citar agora. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, debaixo da desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Todos nós andávamos errantes, perdidos, alienados de Deus, desviados desde o ventre, mas a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a cada um de nós. E através de Cristo, o Verbo encarnado, os judeus e os gentios se aproximaram, a parede da separação foi desfeita, a divindade se revestiu da humanidade, e aquele bebê nos braços de Maria, sendo amamentado por ela, envolto em panos, ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, adorado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, e que manda em tudo, e que está acima de tudo, e tudo vai convergir para Ele, com toda certeza. Ele tem o poder e a autoridade de conduzir o mundo e os seus planos e projetos a um bom termo, e nós estaremos com Ele, faremos parte disso. 3 razões para você glorificar a Deus, Paulo coloca aqui no nosso texto. Primeiro, que Deus é a fonte de tudo. No versículo 36, na primeira parte, diz: pois dele, Deus é a fonte de tudo. Tudo veio dele, tudo foi criado por ele. E não existe nada na criação, como disse, se não me engano, deixa eu ver se eu me lembro do nome, Abraham Kuyper, grande reformado na Holanda, que se tornou primeiro-ministro da Holanda, grande expressão no protestantismo. Ele chegou a dizer que não existe nada na criação sobre o qual Cristo não possa dizer: é meu. Tudo é de Cristo, não tem como você mudar isso. Glória a Deus. Eu me lembro quando estive na abadia de Westminster, lá em Londres. É uma coisa fantástica, onde os reis e as rainhas se casam. E no altar-mor, no altar principal, eu vi um versículo de Apocalipse, se não me engano, capítulo 11. Os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todos sempre. O mundo todo, reis e rainhas, todos que chegam lá, certamente leem aquele versículo bem destacado no altar-mor da abadia de Westminster, porque é isso que Jesus é.
É isso, está muito acima dos partidos políticos, de qualquer ideologia, de qualquer exército, de qualquer poderio, de qualquer descoberta da ciência, de qualquer tecnologia de hoje e daqui a trilhões de anos. Cristo sempre estará acima de tudo isso, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Aquilo que a USP não vai conseguir produzir, nem Harvard, nem Oxford, ninguém vai conseguir produzir. Tudo está escondido em Cristo Jesus, fonte de toda sabedoria. Glória a Deus! Como não adorar, como não glorificar um ser maravilhoso como Jesus de Nazaré? Glória a Deus! Ele é o sustentador de todas as coisas. Versículo 36 diz, por Ele. Hebreus 1:3 diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo. O sol brilha porque Cristo faz brilhar. As estrelas brilham por causa de Jesus. O sol caminha e a terra produz as suas estações e as suas mudanças, porque Cristo está cuidando de tudo. Tudo é sustentado por Ele. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tudo começou com Ele, somente através dEle temos a garantia da existência e do seu funcionamento. E somente Ele tem poder de levar a um desfecho adequado, é o que nós esperamos. Tudo vem dEle, riqueza, sabedoria, conhecimento, saúde, luz, vida, sustento, fé, alegria, paz, tudo vem de Jesus. Como é bom conhecê-lo, como é bom servi-lo. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes, em quem não há mudança, em quem não há variações. Tudo converge para Ele. Veja o versículo 36 ainda. Para Ele são todas as coisas. Ele é o alvo, o objetivo supremo de tudo. Todas as coisas, principalmente o plano da salvação, se originaram em Deus e foram trabalhadas por Ele e para a sua glória. Foi através de Cristo que isso se realizou. Cristo é a riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus. Nada vai ficar de fora, tudo se encaixará. Porque nós vemos em 1 Coríntios 15, 28, para que Deus seja tudo em todos. Cristo, nós somos feitos para Ele. Jesus não fez você para o pecado. Jesus não fez você para viver uma vida miserável, para viver para as drogas, para viver na imoralidade sexual. Jesus não fez você para viver uma vida vazia, uma vida raquítica. Jesus não fez você para roubar, para matar. Jesus não fez você para mentir. Jesus criou você para que você desfrute da sua grandeza, da sua glória, da sua alegria, para que você o conheça e, conhecendo a Deus, você seja feliz. Glória a Deus. E a Ele seja glória para todo sempre. Amém. E Paulo termina assim: a Ele seja glória para todo sempre. Amém. E eu quero agora pedir a ajuda de vocês. Eu vou pedir vocês se colocarem em pé, por favor, porque nós vamos fazer isso aqui juntos. A Ele seja glória para sempre. Amém. Nós vamos repetir essa frase. Vamos lá? A Ele seja glória para sempre. Amém. Depois de cada expressão, repito novamente: na vida e na morte, a Ele seja glória para sempre. Amém. Na alegria e na tristeza, a Ele seja glória para sempre. Amém. De dia e de noite, a Ele seja glória para sempre. Amém. Na saúde e na doença, a Ele seja glória para sempre. Amém. No seu casamento, na vida dos seus filhos, a Ele seja glória para sempre. Na nossa cidade, a Ele seja glória para sempre. Amém. Na nossa nação, a Ele seja glória para sempre. Amém. Em todo o universo, a Ele seja glória para sempre. Amém. E em tudo que nós fizermos, a Ele seja glória para sempre. Amém. E na Assembleia de Deus de Guarulhos, a Ele seja glória para sempre. Amém. Glorifica o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor.
Bendito seja o teu nome para sempre. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a ti. Podem tomar assento, por gentileza. Vamos curvar nossas cabeças por um momento, por gentileza. Quero fazer um convite hoje à noite. Não conheço sua vida espiritual, seu estado espiritual. E nem é importante que eu conheça. Mas eu quero convidar agora você, pessoas que ainda não têm um relacionamento de amor com Deus através de Jesus Cristo, que ainda não se tornaram crentes em Jesus, que nunca colocaram a sua fé em Cristo para ser salvo, para ter vida eterna, para ter paz, para ter perdão, para ter salvação. Mas se você tem compreendido o chamado de Deus, o convite de Deus, e você quer receber a Cristo como Senhor e Salvador, nós queremos orar por você. Peço que você faça algo simples, porém de muita importância, que você dê um sinal com a sua mão para a gente orar por você. Tem alguém? Pode levantar a sua mão, se tiver alguém. Não estou vendo ninguém com a mão levantada. Se tiver alguém com a mão levantada, eu não estou vendo. Creio que não tem ninguém. Que Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. E que a palavra de Deus produza fruto na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.